Muito bem, meus caros, já estamos aí novamente no nosso segundo dia desta semana Mulheres Iluminadas. Claro, os conselhos que nós vamos tratar, os assuntos que nós estamos abordando servem para todos, claro, homens e mulheres, mas de maneira especial nós estamos trazendo mulheres em diversas áreas para conversar com você, mulher, a respeito da saúde integral, não é? Aquilo que faz parte da nossa vida com várias áreas. Então ontem nós começamos o primeiro dia com a minha mãe. Então minha mãe Ana Maria falou sobre espiritualidade, falou sobre confiança em Deus e a importância de ser cheio do Espírito. Hoje nós estaremos conversando com a Andréia sobre saúde integral da mulher e um tema que muitas talvez desconheçam, o segundo cérebro. Você sabe qual é o segundo cérebro? É a origem de várias enfermidades e talvez, em muitos casos, a depressão ela não acontece na cabeça, mas neste segundo cérebro. Então é sobre isso que nós vamos conversar. Então já deixo chamar aqui a Andréia, ela estará conosco esta noite. E este tema tão importante e que tem sido aguardado aí pelas mulheres sobre a saúde integral da mulher e o segundo cérebro. Olá, Andréia! Olá, padre! Bênção, padre! Ei, Tudo bem? tudo bem? Tudo certo. Muito bom estar aqui com o senhor e com as pessoas que estão nos acompanhando para essa conversa tão importante de hoje, né, padre? Que é o segundo cérebro. É aquele dia que nós conversamos assim por alto sobre esse assunto, eu achei importantíssimo. Por isso, nós estamos trazendo, só ligar o meu foninho aqui, nós estamos trazendo para esta segunda noite, né, das Mulheres Iluminadas, este tema que com certeza irá iluminar a vida de muitas pessoas. Então, mais uma vez, eu quero acolher a Andréia, que com alegria participa conosco, e acolher a todos que já estão se conectando e tantos outros que vão entrar, né? Durante a live, as pessoas elas vão se conectando. E lembro a todos que ela ficará salva no Instagram. Então, depois da nossa live, você pode favoritar, partilhar, comentar, compartilhar, porque é um assunto que aqueles que participarem, você vai ficar impressionado. Acho que você não sabe a importância que tem o nosso segundo cérebro. Nós já tivemos uma live com a Andréia, foi fantástica, né? Nós falamos sobre tantas coisas e temos boas risadas também, né? As pessoas gostaram bastante. Então hoje, Andréia, antes de iniciarmos a nossa conversa, talvez nem todas as pessoas participaram daquela live, então se apresente e pode falar um pouquinho aí sobre o tema que nós vamos conversar hoje. Bem, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês, com o senhor padre, nessa semana iluminada. E ontem foi muito bom acompanhar o senhor com a dona Ana Maria, sua mãe, fantástica ela. Tá? Manda um beijo a ela, eu quero dar esse beijo pessoalmente nela. Pessoalmente, tá bom. Isso. E, padre, então, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Nicoletti. Minha formação, eu sou enfermeira, eu sou mestre em Ciências da Saúde, trabalho muito com nutrição e área de saúde mental também. Sou especialista em cardiologia e auditoria em saúde, nutrição e estética também. E eu sou professora universitária, então eu trabalho no ramo do ensino já tem algum tempo. Eu trabalhei por um bom tempo na assistência hospitalar, né? E aí eu fui para o ensino, né? Então hoje eu dou aula, né? Eu sou professora universitária e com muito orgulho. Que bom! E aí hoje o padre, na nossa live anterior, o padre que me instigou para esse tema, né, padre? Do segundo cérebro, que a gente falou sobre depressão, sobre transtorno mental. Exatamente, e é um tema muito importante, gente.
Eu não sei se vocês têm conhecimento, muitas pessoas de repente já ouviram falar a respeito desse tema, que o intestino, ele é um órgão extremamente valioso no nosso corpo, para a nossa vida e para a nossa saúde mental. Talvez muitas pessoas ainda não saibam disso, mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, padre? Vai esclarecer esses pontos aí, vai entender o que acontece nesse eixo intestino-cérebro. E além do intestino e cérebro, a gente tem um terceiro ponto aí, um outro intermediário entre eles que é extremamente importante, que é a nossa microbiota intestinal. Então, gente, como o padre falou, a gente tem transtornos mentais aí que os estudos estão trazendo agora pra gente, que essas alterações elas podem estar acontecendo a nível do intestino, sim. O intestino, ele é um órgão que não é só para absorção de nutrientes e excreção do que o corpo não precisa, ele vai muito além disso tudo, né? Ele é responsável até por alteração de humor e de comportamento em algumas pessoas. Então ele pode também estar aí no desenvolvimento de doenças, como doenças crônicas, autoimunes, que a gente vai falar também. Mas para entender um pouquinho esse funcionamento, é importante a gente falar que por mais que o intestino, padre, ele tenha mais neurônios do que o cérebro, ele possui um sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso entérico. Então, quer dizer, a gente não possui só um sistema nervoso que é o central, a gente possui a nível do intestino o sistema nervoso entérico, que possui todo o circuito neural nele, né, que são os nossos neurônios que fazem uma comunicação do intestino através do nervo vago, que é uma estrutura que se encontra no nosso tórax, que comunica o cérebro. E foi descoberto que essa comunicação, ela é bidirecional, né? Quer dizer, tanto o intestino comunica o cérebro, quanto o cérebro comunica o intestino. E aí a gente entra aí num exemplo bem básico, né? Quem nunca foi fazer uma prova e sentiu uma dorzinha de barriga antes e teve que correr até o banheiro? Ou ainda, quem já ficou ansioso ou estressado e ficou constipado? Quer dizer, prendeu, o intestino prendeu. Então, assim, a gente vai falar sobre essas mensagens e essas respostas que o corpo, né, acaba desenvolvendo algumas alterações aí, enxaqueca, dor de cabeça, cólica, que é a dor na barriga, diarreia, a constipação. Quando a gente fica estufado com aquela distensão abdominal, que a barriga parece um balãozinho, né? Um balãozinho de vento parece que a gente vai explodir, que a gente tem até falta de ar. Então, tudo isso que acontece no corpo da gente tem a ver com desequilíbrios, né? Com a desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal, mas a gente vai ter que entender o que é a microbiota intestinal primeiro, né, padre? É verdade, é muitos conceitos, Andréia. É um assunto tão amplo, assim, tão amplo e tão valioso e tão importante que a gente precisa ir com calma aí numa explicação que fique de forma entendível, compreensível para todos, né, padre? Sim. Eu já até li aí algumas pessoas, e não foi apenas uma, que já perguntou o que elas podem tomar ou comer para melhorar o funcionamento do intestino. Então, padre, elas já estão indo lá. Eu ia deixar essa parte por último. Por último, porque aqui no meu roteirinho estava aqui por último, os alimentos, né? Mas vamos deixar por último então, Andréia. A gente falar primeiro do contexto problemático e depois a solução. Então, padre, a gente vai falar disso. Mas eu quero que vocês nos acompanhem aqui até o final, porque tem muita coisa boa até a gente chegar nessas dicas aí, que é o principal, né? A gente tem que sair daqui com isso em mente. O que a gente precisa mudar para melhorar nossa função intestinal e melhorar o nosso humor e prevenir até depressão e outras doenças, como Alzheimer, Parkinson e doenças autoimunes, que a gente vai falar também aqui, que tem a ver com essa disfunção, com certeza. Eu falei, então, essa questão de comunicação aí entre intestino e cérebro. Mas para
que isso aconteça, tem um intermediário, padre, que é a microbiota intestinal. E o que é a microbiota intestinal? A microbiota intestinal é o que muitas pessoas conhecem e chamam como flora intestinal. A flora intestinal, ela é composta por bactérias. Na verdade, padre, nós somos formadas por bactérias. Nós somos muito mais bactérias do que células do corpo. Porque nós possuímos... E tem uns que tem mais bactéria que os outros. Basta, o que nós precisamos é equilibrar as bactérias boas, como tudo na vida, né? A gente precisa ter mais as boas do que as ruins. Isso é o mais importante disso tudo. Mas só te interromper um minutinho, Andréia, porque as pessoas estão perguntando, quem entrou depois, qual que é o tema desta live. Nós estamos numa semana chamada Semana das Mulheres Iluminadas, Mulheres Iluminadas. Então nós estamos trazendo aqui mulheres para partilharem temas diversos. Hoje nós estamos falando sobre o segundo cérebro, que é o intestino. Então a Andréia, que é formada nesta área, ela está falando sobre a conexão que existe entre o cérebro e entre o intestino e entre aí a flora intestinal, que é a conexão, como eles funcionam. Então quem chegou agora, preste muita atenção, que serve tanto para homem como para mulher. Porque muitas enfermidades e algumas psíquicas, mentais, a pessoa acha que a origem é na cabeça. E na verdade você verá que a origem é no intestino. Ela já disse aqui, a pessoa leva um susto, ou ela prende, ou ela solta o intestino, barriga estufada, dor de barriga. Ou seja, aqui está o órgão que está reagindo a isso. Então, o nosso tema é esse, o segundo cérebro. Pode continuar, André. Exatamente, padre. E aí, nessa comunicação que a gente tem entre intestino e cérebro, essa parte super importante que os estudos estão trazendo aqui, que a gente precisa ter esse cuidado, porque ela cuida da nossa saúde mental, é a microbiota intestinal, que são essas bactérias. A gente possui trilhões de bactérias no nosso corpo, são trilhões, como eu disse, são muito mais bactérias, somos formados muito mais por bactérias do que por células do corpo. Então, nós possuímos essas bactérias. Aí nós possuímos as bactérias boas e as bactérias ruins. E para a gente manter esse equilíbrio, a gente precisa ter alguns cuidados, principalmente alimentares. Porque essa microbiota, essas bactérias boas, elas têm que estar cuidando do nosso intestino, porque elas agem protegendo as membranas do intestino, que são responsáveis pela absorção dos nossos nutrientes. Tá? Então, se as nossas bactérias boas, elas não estiverem alimentadas através dos prebióticos, que a gente vai falar o que são daqui a pouco, então se elas não estiverem sendo cuidadas, as bactérias ruins vão tomar conta num processo chamado disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, um desequilíbrio da flora intestinal, onde as bactérias ruins tomam conta do nosso intestino, nesse desequilíbrio, e o que elas fazem? Elas aumentam a permeabilidade dessas membranas do intestino delgado e fazem com que não tenha a seleção do que precisa passar para a corrente sanguínea. Então vai passar toxina, vai passar coisa que não é para passar para a corrente sanguínea. Porque essas bactérias ruins, elas estão agindo, elas estão em maior número e as boas em menor número. Então esse processo chamado disbiose, ele vai atuar também com que não ocorra a produção daquelas substâncias que a gente falou na live passada. Quem não assistiu, vai lá assistir, tá no canal do padre, no Instagram do padre. A gente falou sobre depressão. Então, no intestino, quando ocorre essa disbiose, essa disfunção, esse desequilíbrio de flora intestinal, essas bactérias ruins fazem com que as toxinas sejam absorvidas. E isso vai como mensagem para o cérebro, a gente vai responder com mau humor, porque a serotonina e as substâncias que precisariam estar sendo produzidas lá no intestino não vão estar sendo produzidas. E no intestino, gente, a serotonina é produzida na sua maior parte, que ela é uma substância neurotransmissora, uma substância química cerebral que causa
que traz pra gente a sensação de bom humor, a sensação de bem-estar. Então ela atua nesse sentido. Mas quando a gente tem esses desequilíbrios, esse processo chamado desbiose, ela não vai estar sendo produzida como deveria, nem ela, nem a dopamina, nem outras substâncias que ainda estão sendo estudadas e descobertas que causam o bom humor na gente. Então percebam que se a flora intestinal não for bem cuidada, o que acontece? A nossa tendência a desenvolver doenças, transtornos mentais, problemas de ansiedade, problemas de depressão, além, gente, das microinflamações que acontecem a nível de intestino. Então, essas bactérias ruins, elas vão causar o processo de inflamação do nosso intestino. São microinflamações, mas são milhões de microinflamações que vão sendo causadas. E isso, se cronificando, durando mais de 6 meses, anos da vida, elas podem fazer com que o nosso corpo, com que a gente desenvolva algumas doenças autoimunes e doenças crônicas. Quando a gente fala em doenças autoimunes, né, padre, é só para lembrar, eu não sei se as pessoas sabem, mas a maior parte dos nossos anticorpos, 70% dos nossos anticorpos, padre, são produzidos, estão envolvidos no nosso intestino. Então, olha só, sim. Então, é muito importante, assim, cuidar do intestino. Ele é um órgão muito valioso, extremamente valioso, gente. É por isso que não é à toa quando a gente vai dar as dicas de alimentação, a alimentação ela é realmente fundamental. E aqui a gente vai ensinar para vocês o que a gente tem que cuidar para cuidar da saúde mental. Porque a gente, principalmente as mulheres, né? Nós estamos aí na Semana das Mulheres Iluminadas, gente. É uma honra fazer parte dessa família de mulheres iluminadas, né, padre, aqui com vocês. E dizer que a mulher, gente, ela tem que ter um cuidado maior ainda. Por quê? Porque a mulher, ela passa mensalmente, né, até chegar na menopausa, desde o início da menarca, da primeira menstruação, até chegar lá na menopausa, que é a última menstruação, ela passa mensalmente por alterações, oscilações hormonais. Essas oscilações hormonais, elas também, né, causam aí problemas intestinais. Eu tenho certeza que a maioria das mulheres que estão aqui nos acompanhando sente alterações aí hormonais que modificam o humor. Não modifica o humor, aí a gente tem a tal da TPM, algumas mulheres sofrem muito mais que outras, né? Modifica o humor, modifica o trânsito intestinal. Não modifica? Modifica. O trânsito, eu sou mulher também, eu sei que eu passo de vez em quando por essas situações, né, padre? E aí eu tenho que adequar a minha alimentação também. Então, hoje a gente vai falar sobre essa importância que na alimentação a gente consegue os probióticos. E o que são os probióticos? E é uma coisa interessante, Andréia, que você está falando muito de alimentação. E as pessoas procuram medicação. Elas não mudam a alimentação, mas estão se encharcando de remédios, né? O pessoal perguntou aqui 3 coisas, já pode falar, sobre comer semente de abóbora, isso eu nunca ouvi dizer, para o intestino. Uma escreveu aí que ela toma todo dia Yakult, aquele leitinho fermentado, e uma outra falou de aloe vera. Aloe vera é aquela planta, não é? Aquela babosa? Da babosa, da babosa. Então, gente, ó, eu vou falar para vocês um pouquinho para entender isso e a gente pautando, falar da questão dos probióticos, então aí. A pessoa que colocou aí, que agora não conseguia encontrar, tem muitos comentários aqui, não consegui foi subindo muito, a gente perdeu, Foi subindo. Aí ela, obrigada pela colocação aí, o leite fermentado, né? O leite fermentado, padre, ele funciona como um probiótico. O probiótico são as bactérias boas que a gente precisa ter no nosso corpo para equilibrar nossa microbiota intestinal, que é isso que a gente precisa e busca, né? Para equilibrar essas funções do intestino, essa comunicação que vai do intestino até o cérebro e do cérebro para o intestino,
Por quê? As bactérias boas vão estar atuando, protegendo o nosso intestino, melhorando a absorção dos nutrientes que a gente precisa para pensar, porque a gente precisa ter absorção de vitamina, de nutrientes. Então, essas boas bactérias, ou seja, os probióticos, a gente vai encontrar aí no leite fermentado, que foi o que a nossa amiga colocou aqui, né? Vai encontrar aqui numa série de coisas que a gente vai falar. Então, o leite fermentado, os iogurtes também. Então, eles funcionam muito bem aí para a gente melhorar. A gente também tem em forma de pílula ou comprimido esses probióticos. Mas, muitas vezes, alguns médicos até prescrevem. O que eu digo aqui é para que as pessoas não saiam tomando, vão lá na farmácia comprar probiótico e saiam tomando assim. Não é para sair tomando à vontade, a gente tem que ter um cuidado também. Não é para tomar a vida toda, não é para tomar assim desenfreadamente. A gente tem que ter um cuidado, de preferência falar com o médico antes, né, ou com o nutricionista. Mas as pessoas, elas precisam realmente ter esse cuidado de ingestão, sim, de probióticos, seja na alimentação com os fermentados, com os Yakult, que ela falou, iogurte, seja com as pílulas, com os comprimidos de probiótico, que servem para melhorar essa flora intestinal e equilibrar a nossa microbiota, para equilibrar o nosso humor, para tratar até a depressão, porque tem gente que toma comprimido antidepressivo, não cuida da alimentação, tá? E aí quando eu falo não cuida da alimentação, o que faz mal para a nossa microbiota intestinal, Paty? Tem algumas coisas que são um veneno para a nossa microbiota. Sim. Que é o quê? O sódio, muito sal na comida, os alimentos ultraprocessados. A gente sabe que o dia a dia da gente está corrido. Então, a maioria das pessoas, às vezes, chega em casa correndo, às vezes se alimenta com aqueles alimentos congelados, né? Então, vai lá, descongela, come, ou compra aquelas massinhas, como é que chama? Esse miojo, não tem os miojo? Pacotinho com aquele sódio. Gente, aquilo é puro sódio, gente. As gorduras saturadas também. Então, vamos ter cuidado com a nossa alimentação, vamos comer comidas mais saudáveis e naturais. Por quê? O sódio, as gorduras desses alimentos processados, industrializados, tudo que a gente come industrializado, tá? Tem gordura saturada, tem Eu ouvi sódio. uma frase, André, que eu gosto muito. É descascar mais e abrir menos. Exatamente, padre. Exatamente, padre. Porque assim, ó, vocês perceberam que antigamente as pessoas não eram muito mais felizes, né? Elas não tinham tanto caso assim de depressão. O trabalho era um trabalho assim muito mais pesado, né, padre? É trabalho de roça. Era uma vida mais difícil. Uma vida mais difícil. Hoje em dia a gente está em computador, a gente tem uma vida, né? Não é um trabalho mais tão pesado, não é mais embaixo do sol. Algumas pessoas sim, outras não. Mas assim, meu Deus, que onda é essa de depressão? Que onda é essa de mau humor que o mundo está vivendo? Será que não tem a ver, gente, com alimentação? Com certeza tem a ver com alimentação. Com certeza tem a ver com o que a gente está colocando para dentro do corpo. Então, isso, hoje nessa nossa conversa, isso fica bem claro, espero que fique claro, porque quanto mais alimentos industrializados a gente consome, nosso risco de desenvolver, sim, depressão é maior, de estar com mau humor, essa onda de mau humor que avassala o mundo, né, padre? Então, ela piora, com certeza, e aí não é à toa que piora, né? Porque os estudos estão trazendo pra gente que existe essa comunicação entre o intestino com o cérebro, e que entre eles a microbiota é o que mantém esse equilíbrio e é o que vai produzir, se tiver em equilíbrio, se a pessoa não estiver consumindo esses produtos, né, à base de sódio, à base de gorduras, que vão aumentar as bactérias ruins do organismo e vão causar o desequilíbrio no intestino, fazendo com que ele absorva aquelas toxinas que eu falei para vocês, que vão devastar aí nossa saúde mental, porque as substâncias boas não vão estar sendo produzidas, o nosso trânsito intestinal vai ficar com dificuldade, porque a gente tem aqueles movimentos de peristalse, que são movimentos que ajudam no trânsito intestinal, né? Para o que tiver que ser absorvido, o que tiver que ser eliminado, que seja eliminado. Então,
é uma interferência muito grande que a gente precisa de um equilíbrio e a alimentação a gente tem assim, é o ponto principal disso, tá? Não tem como fugir. Então, o Yakult, ela perguntou do leite fermentado. Yakult, Fábio, pode tomar, pode sim. Outra coisa, ela falou Quando o pessoal está semente de perguntando aqui abóbora. também, Andréia, falou semente de abóbora aí. Semente de abóbora, eu não posso trazer isso porque eu não vi estudos, eu não, né, para falar cientificamente, trazer algum dado mais preciso sobre isso, então eu não vou falar nesse momento, mas se eu estudar, se eu encontrar alguma coisa e além disso eu posso estar trazendo também. Cara, tá né? muito em moda aí aquele kombucha e o kefir, né? O kefir, sim, porque são bactérias sim, que vão ajudar a equilibrar o nosso microbioma. Então, essas bactérias boas, elas vão estar atuando aí para proteger o nosso intestino e para produzir as substâncias boas que a gente precisa, que a gente está falando aqui, que é a serotonina, a dopamina. Só que não adianta a gente se encher de kefir, de Yakult, comprar microbiótico e aí come só industrializado, só sódio, só o hambúrguer, só lá no McDonald's, só as frituras, as batatas fritas, aquelas cheias de óleo, cheio de carregado. Gente, não adianta. Então, assim, cheio de sal. É preciso ter um equilíbrio, né, Fábio? Porque assim, não vai acontecer um milagre. Desse jeito não vai acontecer um milagre. Não é desse jeito, né, Fábio, que o milagre acontece. Não é desse jeito, não. O milagre não vai acontecer. É verdade. Outra coisa, André, eles estão perguntando muito aí se o leite ele é probiótico. Agora, e as pessoas estão falando que fazem mal, eu sei que elas têm intolerância à lactose. Isso, cara. Então, o leite, eu inclusive sou uma pessoa que é intolerante à lactose. Na verdade, padre, o leite, os últimos estudos estão trazendo aí, as pessoas elas estão desenvolvendo essa intolerância, muitas estão descobrindo, não sabiam que tinham, porque quais são os sintomas, né, da intolerância à lactose? Distensão abdominal, quer dizer, você fica estufada. Algumas pessoas têm diarreia, outras pessoas têm constipação. Então é muito individual. E dor de cabeça, então cefaleia, enxaqueca. Também ocorre aumento de rinite alérgica, de processos alérgicos ligados ao uso do leite, né, ao consumo do leite. Então o leite, gente, ele é rico em cálcio, é uma proteína importante. Ele ajuda no nosso bom humor, sim, nessa produção de substâncias importantes. Só que é importante a pessoa, se ela tiver dúvida, assim, será que eu sou intolerante, estou tendo algum sintoma? Restrinja tudo que tem leite na dieta, só para fazer um teste. Se está com dúvida, né, padre? Eu oriento. Restringe um pouco os derivados do leite, restringe o queijo, o iogurte, o leite, tudo que tiver leite, restringe. Vê se parou a diarreia, se parou a dor de cabeça, vê se parou a constipação, esses sintomas aí, que pode ser intolerância à lactose. Se você quiser comprovar, o médico vai pedir para você lá o examezinho para você fazer, tá? Para ver se você é intolerante ou não à lactose. A mesma coisa, padre, que eu vi que tinha um comentário aqui que falou que quando come pão tem dor de cabeça, quando vai na padaria e come pães, massas, tem dor de cabeça. Tem outra doença, padre, que também está relacionada, que é a doença celíaca. A doença celíaca é uma doença inflamatória intestinal autoimune e ela é uma doença que é devido ao glúten. As pessoas não podem consumir glúten. É uma proteína que está lá no trigo, na farinha de trigo, no centeio, na cevada. Então tem pessoas que têm a doença celíaca e não sabem que tem. E aí a doença celíaca, o que ela causa? Ela causa uma inflamação do seu intestino, porque os anticorpos, eles agem contra o seu intestino. Essa inflamação, ela é crônica e você vai ter vários sintomas aí. E essa mensagem o intestino vai mandar para o cérebro. Então você pode ter enxaqueca, pode ter dor de cabeça, pode ter depressão, pode ter mau humor,
seu intestino vai estar em desequilíbrio, sua flora intestinal vai estar toda desequilibrada, e aí então, uma das doenças autoimunes que tem a ver com intestinos, está nesse eixo aí, é a doença celíaca. E a gente tem outras doenças também, né? A gente tem doenças autoimunes aí, esclerose múltipla, artrite reumatoide, a gente tem diabetes que ataca o pâncreas e o pâncreas não produz mais insulina, então são doenças autoimunes, né? Deixa eu ver se tem mais alguma, padre, aqui. Tem gente falando de antibiótico. O pessoal falou aí, Andréia, sobre que o exame para a intolerância à lactose nem sempre dá certo. Eu tenho a impressão que eu sou exemplo disso, que ele deu errado. Porque eu, toda vez que tomo leite, iogurte, nem sempre, mas algumas vezes minha barriga se distende, fica grande. Eu falo, que tamanho de barriga, padre? Eu não tenho barriga quando eu tomo leite. E eu fiz o teste e não deu que eu tenho intolerância. Mas toda vez que eu paro um tempo de tomar, eu noto que eu melhoro. Porque muita gente falou aí que fizeram o teste, deu negativo, mas elas continuam com o sintoma. E tem um outro processo, padre, o senhor não tem alergia, tipo, quando toma leite fica com um processo alérgico também, rinite, alguma coisa assim? Não, nada. Só, só o intestino que ele tá estufado. Mas deve ser da lactose, padre. Pois é. Porque esses sintomas são bem característicos da intolerância à lactose. Eu perguntei da alergia, padre, porque tem pessoas que têm alergia à proteína do leite. Ah, sim. Aí o leite ele também pode dar alergia pela sua proteína e as pessoas geralmente apresentam crises alérgicas, às vezes até a asma. Desencadeia a asma, desencadeia a rinite alérgica por causa da alergia à proteína do leite. Então, assim, a alimentação, ela tem um poder enorme na vida da gente. A gente precisa dar atenção para isso. O dia a dia corrido da gente, né, padre, não pode fazer com que a gente esqueça de cuidar disso. Então, como o padre disse, é descascar mais do que abrir, do que desempacotar, né, padre? É verdade. Eu tenho feito muito isso, a gente nota melhor em poucos dias. Não demora muito tempo. Você mudou a sua alimentação, dorme melhor, tem mais energia, você acorda com o humor melhor. Esse é o intuito, né, Andréia? Do Iluminar 7S, que é levar as pessoas a ter esse cuidado integral com a saúde. Então, a Andréia tem vários artigos muito bons no nosso blog. Então, após aqui a live, visite lá, iluminar7s.com.br, www.iluminar7s, 7 é o número 7, S é de saúde, as 7 saúdes. iluminar7s.com.br, vai lá no blog, tem vários artigos de muitos assuntos e nós fizemos um trato, né? Eu, a Andréia, o Tiago, nós três estamos escrevendo para o blog, a não fazermos matérias superficiais. Não é um artiguinho assim que você lê 3 parágrafos, não. São artigos longos, bem fundamentados, com exemplo, com técnica. Então vá lá que você irá gostar muito. E muito do que a Andréia está partilhando, ela já escreveu em alguns artigos dela, que também estão lá no blog do Iluminar. Exatamente, padre. O blog, assim, está de parabéns. Vocês estão de parabéns, padre. O senhor, o Tiago. O trabalho é belíssimo e realmente tem artigos excelentes lá. Então, convido vocês a lerem. Vale a pena a leitura. www.iluminar7s.com.br. O pessoal já escreveu aí, ó. Eu gostei. Então, que bom, é isso mesmo, pessoal. E aí já garante a vaga lá para a comunidade, né, padre? Tem a comunidade do Iluminar. Coloque lá o seu nome, o seu e-mail, você vai receber o e-mail de confirmação e depois vários outros explicando qual é a nossa proposta. Qual é essa proposta de uma jornada das 7 saúdes? Nós temos pesquisado, temos olhado muito, o Tiago é mais expert nessa área, ele tem pesquisado tantos outros que trabalham com saúdes específicas. Saúde física, tem um. Saúde mental, tem outro. Saúde familiar. Mas nós não encontramos um lugar
onde a pessoa teria uma jornada. O que é uma jornada? Ela seria guiada, não é? Nós, né, o Tiago e eu, seremos os guias desse processo. Claro, teremos outros convidados, André e outros que serão convidados, para ajudar você a ir melhorando as 7 saúdes. Nós só conseguimos ter uma vida equilibrada, de bem-estar e feliz, se você está numa questão de equilíbrio com as 7 saúdes. Muitas pessoas colocaram aí que gostaram muito do cerco de Jericó. Nós abordamos lá 7 saúdes. Cada dia foi uma saúde, não é? O pessoal está perguntando quantas são. É a saúde física, a saúde mental, saúde financeira, saúde profissional, saúde familiar, saúde conjugal e saúde espiritual. São as 7 saúdes que pegam a sua vida toda. Nada sobra e nada não é falta. Então, entre e conheça a comunidade, coloque o seu nome, o seu e-mail e participe conosco. Ô, Andréia, uma coisa que eu anotei aqui para te perguntar. Qual a diferença entre probiótico e prebiótico? Tem isso? Isso, padre, tem sim. Então, a gente ouvia falar sempre muito em probiótico. Probiótico. Né? Probiótico, né? Agora tem o prebiótico. Então, o probiótico são essas bactérias boas que ajudam a equilibrar a nossa flora intestinal. São elas que mantêm esse equilíbrio e que fazem com que as bactérias patogênicas ou aquelas bactérias ruins que agridem o intestino e façam com que o organismo absorva as toxinas que não é para absorver. Então, as bactérias boas, elas precisam, né, estar em equilíbrio. E aí a gente vai falar, são os probióticos, que são essas bactérias boas que vão manter esse microbioma saudável que a gente precisa ter. Já os prebióticos, eles são muito importantes, são vitais para manter os probióticos eficientes. Então, os prebióticos são alimentos que mantêm a vitalidade, né, dessas boas bactérias, o bom funcionamento e equilíbrio das boas bactérias para que elas possam agir. Então, sem os prebióticos, a gente não vai ter um microbioma em equilíbrio. E antes a gente não ouvia falar em prebiótico, né? Então a gente tem alimentos aí que são fibras principalmente que o nosso organismo ele não absorve, mas as bactérias boas, sim, elas precisam disso. Então, os prebióticos, eles atuam mantendo esse contexto vital aí, esse microbioma no intestino, para que as bactérias boas, elas possam fazer o seu trabalho e manter a nossa saúde mental boa, né? Porque aí vai ter produção de serotonina, de dopamina, vai ter absorção dos nutrientes que a gente precisa, das vitaminas que a gente precisa. Então, esse contexto vai acontecer através do cuidado dos prebióticos. E aí eu posso estar citando aqui, padre, alguns, né? Você falou fibra. Fibra é bom a gente consumir, né? Isso. Então, assim, ó, gente, eu vou falar um pouquinho aqui também eu vou falar sobre os dois, sobre probiótico e sobre prebiótico, que é o que o padre está perguntando aqui. Então, para a gente ter a microbiota intestinal em equilíbrio, a gente vai ter os probióticos, que são essas bactérias boas. Como é que a gente vai ter isso? Vai ter esse equilíbrio com probióticos, né? Com uma alimentação diversificada. E aí, o que é uma alimentação diversificada? A gente caiu na alimentação, não tem como, né? A gente precisa ter aquele prato colorido, os polifenóis. E onde que a gente encontra para ter esses microbióticos aí? Na uva, no vinho, no cacau. Por isso que fala uma tacinha também de vinho, uma tacinha todo dia. Exato. E é muito bom uma tacinha de vinho, desde que não seja a taça de 500 ml, aquela grandona, né, padre? É verdade, é sinha, não é são, não. Porque quando me perguntam eu também digo, é a tacinha, tá, gente? Não é a taça, aquela que tem gente que gosta de uma taça que vai meio litro lá dentro. Um pouquinho.
Um Mas a pouquinho, gente, exatamente. brincadeira à parte, Andréia, saiu há um tempo atrás, eu era ainda seminarista em BH, um estudo que eles notavam que os padres viviam muito, eles conheciam muitos padres idosos. O homem, né, ele tem uma faixa etária, aí a mulher ela vive mais que o homem, por isso tem muito mais viúvas que viúvos, né? Mas que quando eles analisavam os religiosos, eles tinham uma taxa de vida com praticamente 10 anos a mais que os homens que não eram consagrados. Aí eles fizeram o estudo e descobriram que um dos fatores é a missa que o padre celebra diariamente com o sangue consagrado, não é? Que é o vinho, não é? Aquilo todos os dias criava uma condição de saúde melhor para que tivesse uma vida mais longa e com saúde. Então já é um estudo aí sobre o valor realmente do vinho em ter mais anos de vida e com saúde. Olha, exatamente, o padre está trazendo aí um estudo muito importante, é justamente por causa dos polifenóis que tem na uva, que tem no vinho, então por isso que é orientado a tomar uma tacinha de vinho sim todo dia, né, porque ele atua como um probiótico no cuidado também do intestino e o cérebro, Sim. e também Ô, como um Andréia, protetor cardiovascular. aquele suco que saiu agora, que é 100% uva, que ele não tem água, é só o suco de uva, ele... Aquele suco, ele também pode ser usado, sim. O senhor disse porque tem pessoas que não tomam, não bebem vinho, né? Aí elas eles podem falam que tomar o suco equivale. Pode tomar, sim, o suco. Tem pessoas que realmente não gostam de beber vinho, né? Outras preferem a tacinha de vinho do que o suco, do que comer a uva. Mas o importante realmente, padre, seja o suco integral, esse puro, né? O puro mesmo de uva, ou a tacinha de vinho, ou comer a uva também. Então, na uva a gente vai encontrar, e então você pode optar, né? Se você quer um, quer outro, e tem outros alimentos também, o brócolis, chá, os chás também tem polifenóis, chá verde, é importante, antioxidante também, o chá verde é emagrece. muito importante. Tem isso, ele ajuda a acelerar o metabolismo. Então, chá verde, gente, ele é importante aí, estimula o sistema nervoso, né? E ainda tem os polifenóis que fazem essa proteção e dá esse up aí na nossa saúde intestinal. Então, é importante também brócolis. Então, quanto mais diversificado for o nosso prato, melhor. Bom, e aí os prebióticos, que eu falei das fibras lá, do que vai alimentar os probióticos para eles agirem e equilibrarem a nossa flora intestinal. Os prebióticos, gente, vocês podem encontrar em alguns alimentos, por exemplo, aveia. Quem aqui gosta de aveia? Aveia é muito bom. Aveia tem... Eu gosto. Eu gosto. Gosto de aveia. Aveia, uma coisa que eu gosto muito, padre, lentilha. Ah, lentilha. Lentilha, eu lá do sul, no sul a gente tem, agora eu tô em Roraima. Ô Andréia, né? Oi. Andréia, contar aqui rapidinho que um filho ficou muito preocupado com o pai, era um casal de idosos, né? Moravam na zona rural e o filho morava na cidade. E ele foi visitar os pais idosos e a mãe falou assim, meu filho, você podia conversar com o seu pai para mim? Eu gosto muito do seu pai, eu amo, é o meu marido. Mas ele ultimamente está num fogo que eu não estou aguentando. Ele me quer de manhã, ele me quer à tarde, ele me quer à noite. Já tem uma semana que ele está me pegando 3 vezes por dia. Fala com o seu pai que 1 vez por semana para nossa cidade tá bom. Seu pai tá demais. Aí o filho, né, tentando ajudar a mãe, que já era idosa também, falou, pai, vamos ter uma conversa nós dois aqui. Eu sei que o senhor é homem, o senhor, né, o senhor é o marido da minha mãe, isso é tudo normal entre o casal, mas eu acho que o senhor tá demais. O senhor tá acabando com a minha mãe. Ela falou que já perdeu o quilo, que não dorme. Aí o pai dele, né, olha, meu filho, isso é uma receita médica. Foi o médico que mandou para eu ter mais saúde intestinal. Aí ele falou, quê? Que médico que é esse? Aqui é a receita, aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. Comer aveia 3 vezes por dia. Meu pai é comer aveia. Aveia, meu pai.
Padre, Mas pra olha. você ver, o médico receitou, agora piadas à parte, mas o médico receitou para ele, para melhorar o intestino, comer aveia 3 vezes por dia. Quer dizer, é Então. também algo que tem muita coisa pro intestino, né? Padre, verdade. Ô, Brincadeiras Andréia, à parte. Mas você assim, já ó, está em Roraima? não, eu ainda estou em Caruaru, padre. Ainda estou aqui em Caruaru, ainda não voltei. Ah, o Thiago também não. Não, ainda não. A gente retorna chega dia 2 de fevereiro lá. Eu confundi. É terça-feira da semana que vem. Isso, da Ah, semana que perdão, vem. eu confundi as Isso. agendas aqui. Ainda estou aqui, mas a comunicação é um negócio muito importante, padre, porque você precisa realmente explicar direitinho o que você prescreve também, porque às vezes não é entendido, né? Então a gente ri, a gente acha engraçado, mas é o que o senhor falou, a gente precisa ter uma comunicação clara. O que Tinha tá lá até um escrito, coral, tem André, que ser só mais uma explicado. aqui que eu lembrei. Tinha um coral, eu não vou te contar onde que é o coral. Tem uma música na igreja muito bonita, é na hora da comunhão, né? Eu não me lembro a música toda, mas a música ela canta, né? Que o pão se fez do trigo, que o vinho se fez da uva, né? E que a igreja deve se renovar na Eucaristia. E o refrão é mais ou menos assim, ó. Nós pedimos ao Senhor, põe sangue novo nas veias da tua igreja. Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Tinha um coral que tinha gente lá que, sem saber, cantava sério. Põe sangue novo nas veias da tua igreja. Falei, meu filho, é veia. Ah, padre, a gente leu aqui, a gente sabia se era veia. Falei, não é veia, é veia. Olha o povo. E cantava achando que estava arrebentando. Põe sangue novo na veia da tua igreja. Falei, pelo amor de Deus, Jesus. Não, E na hora da missa já não pode rir, esse que é o pior problema. não dá pra rir, né? Mas dá vontade, né, Ah, padre? não, ó. A hora que não Dá pode rir, que a vontade. gente ri mais, não é? Então, mas eu gosto que o senhor é tão natural, a sua risada contagia todo mundo, padre. É só começar a rir, o povo ri. Quando eu conto alguma historinha assim mais, assim, que não pegou direito, mais fraquinha, né? Aí eu falo na igreja, ó, gente, tentei, viu? A historinha não foi boa, não. Eu vou rir só pra me agradar. Só da minha risada, eu pensei, não, padre, foi ótimo, foi ótimo. Pois então, padre, a minha risada às vezes assusta Mas você também. sabe, André, a gente ri e brinca muito, mas eu falo muito nos meus treinamentos e palestras, já saíram estudos comprovados, você sabe disso, da Universidade de Ohio, norte-americana, que quando a gente fala assim, nossa, eu ri tanto que eu ganhei anos de vida. Eles falam que o riso, ele é terapêutico. O riso cura, terapêutico. não é? Crianças que estão nos hospitais, tem muito palhaço, muito ursinho, eles fazem muita brincadeira, porque a história, a alegria, ela acelera a cura, não é? Estão fazendo um tratamento agora nos Estados Unidos, a gente está falando de saúde, só citar aqui um exemplo. Eles estão, olha que interessante, fechando as creches e transformando os asilos em creche. Então as crianças são deixadas de manhã no asilo, tem o lugar das crianças e à tarde elas interagem com os idosos. E cada idoso adota uma criancinha daquilo como neto, como neta. 87% dos idosos melhoram de saúde. 27% alcança a cura. Olha como que o amor, que a alegria, que a presença é também terapêutica, né? É terapêutica, com Por isso que certeza. rir é muito bom. Muito, muito. Aí eu gosto muito. de rir. Eu também gosto de rir. Você sabe? Eu disse... Ô, Andréia, eu descobri seu ponto fraco, é a minha risada. É só eu começar a rir. E quando o senhor conhecer pessoalmente a minha risada, o senhor vai ver também. O Thiago comentou.
Ele come também. Ah, tá bom. Ô, padre, já que o senhor falou... continuando aí. Ah, pode falar. Oi. Já que o senhor está falando em estudo, tem um estudo, padre, que foi feito na Irlanda com ratinhos, né? Porque se faz estudo com animais. Então fizeram um grupo com ratinhos onde foram dados probióticos e aqueles que não consumiram probiótico. Aí largaram os ratinhos numa banheira bem funda. E o que eles perceberam? Eles verificaram que o grupo que recebeu o probiótico, ele lutou pela vida por muito mais tempo do que aquele que não recebeu o probiótico. Então, levou também, né, se verificou aí que realmente o probiótico que atua no equilíbrio dessa nossa microbiota intestinal, que regula o nosso humor, está muito ligado aí na questão do tratamento da depressão. Então, gente, probiótico, a gente falou, o padre, eu não terminei de responder o que tem prebiótico, padre. Eu falei da lentilha, Sim, então só recordando, ó, você falou da lentilha, falou da aveia, do brócolis. Do alho. Alho? Do alho, cebola. Delícia. Eu tenho até uma listinha que eu fiz aqui, ó. Alho, cebola, lentilha, a banana, a chicória, para quem gosta de chicória, eu gosto, o chá verde, a maçã, tamarindo. Ah, e tamarindo a lentilha, é bom. Tamarindo, lentilha é algo que eu gosto muito. Então, assim, são alguns alimentos prebióticos que ajudam a manter essas boas bactérias, que são os probióticos, a funcionar do jeito que é para funcionar, né? Porque não adianta a gente colocar os probióticos para dentro do nosso corpo e fazer aquilo que a gente falou, se alimentar com industrializado, só com gordura, com sódio, não vai adiantar. A gente tem que se alimentar de uma forma saudável, colocar os probióticos no nosso corpo, mas também colocar os prebióticos que vão cuidar dos probióticos para que faça a sua função. Perfeito. Muito bom. André, outra coisa. Qual aqui, o que tem a ver esse nosso assunto, é porque na minha anotação aqui que eu estava lendo, doenças crônicas e autoimunes, essa questão da relação entre o cérebro e o intestino. Exatamente, padre. Tem sim. Alguns estudos eles já trazem essa questão de desenvolvimento de doenças crônicas e autoimunes, né, relacionadas a essa disfunção, alteração da microbiota. Por exemplo, tem uma doença crônica que é o Alzheimer. Sim. Então, o Alzheimer, ele acomete mais, se eu não me engano, 35 milhões de pessoas por aí, né? Mas assim, e hoje em dia, cada vez mais a gente tem visto que não são só os idosos com Alzheimer. Então, a população mais jovem já está descobrindo Alzheimer também. E o Alzheimer, o que ele começa? Os primeiros sintomas dele são esquecimentos, né? Pequenos esquecimentos. Então, altera a memória. Esqueceu o fogão lá, com a chaleira, com a comida lá. E isso vai se repetindo. Esqueceu o nome da chave, não lembra como é que chama a chave, coisas básicas. Esqueceu o nome de objetos que usa no dia a dia, o nome das pessoas. Então, isso vai se agravando. E a tendência é que o caso vai ficando bem sério, até a pessoa não conseguir mais comer direito, sozinha, se alimentar, fazer suas necessidades sozinhas, né? Se cuidar, ter o autocuidado, ela vai precisar de alguém. Então, o Alzheimer é uma dessas doenças. Aí vem Parkinson, vem outras autoimunes. E, por exemplo, o Alzheimer tem um peptídeo que ele não deveria ser absorvido no intestino. Olha só. Mas, quando a microbiota não está em equilíbrio, o que acontece? Ele é absorvido. E ele causa esse dano cerebral. Então, para ver como tem a ver a questão de microbiota em equilíbrio, gente. Se estiver em desequilíbrio, vai absorver o que não deve e vai, com o passar do tempo, o dano vai ser as microinflamações que vão acontecendo, vão se cronificando. E cada vez mais vai sendo absorvido o que não deve e as pessoas vão apresentando aí doenças como Alzheimer,
como Parkinson, doenças autoimunes também. Por quê? Porque os anticorpos, cerca de 70% dos nossos anticorpos, eles são produzidos no intestino. Tá vendo? Então, olha, então, se tiver em desequilíbrio, padre, para desenvolver uma doença autoimune, é muito propício para isso acontecer. E aí é muito interessante, Andréia, só te interromper um minuto que você está falando, porque muitas pessoas, a hora que falam, ó, tal pessoa está com Alzheimer, está começando Alzheimer, eles vão direto para o cérebro. A origem é o cérebro, o problema é o cérebro. E nem sempre a origem é no cérebro, é no segundo cérebro. Então penso que mudando a alimentação, colocando também outras áreas, né, de saúde humana, a pessoa ela consegue sim fazer uma propensão a uma vida mais saudável, cuidando, claro, da mente, mas investindo também no intestino, porque esses dois estão muito interligados, não é isso? Exatamente, padre, exatamente isso. Perfeito, isso mesmo. Então, as pessoas que hoje, assim, talvez algumas pessoas já tivessem esse conhecimento, outras não, mas eu espero que a gente esteja colaborando muito e creio que sim, porque são informações muito valiosas, padre. É verdade. Muito valiosas, porque se as pessoas começarem a prevenir, realmente ter uma alimentação saudável, elas realmente vão estar prevenindo isso. Eu já vi, Andréia, pessoas que começaram, pessoas já idosas, com problema do Alzheimer, né? E eles levaram então no médico, eles ficaram em duas áreas de atuação. Uma primeira, a área de medicamentos, não é? Do medicamento, e segundo, exercícios de memória. Então, com papeizinhos, com jogo, mas não se tocou assunto na alimentação. Exatamente. E não, eu também na área assim que eu acompanho, que eu acompanhei já da assistência, eu não vejo os profissionais eles abordarem essa parte da alimentação, que é o que a gente está falando hoje, gente. Pô, a origem de tudo pode estar no intestino e está sendo esquecido esse órgão tão valioso que a gente tem. Então, está se medicando muito, as pessoas medica ou algum exercício, mas assim, não é para prevenir, para melhorar, é um paliativo que está se fazendo com as pessoas, né? Só prolongando aquilo e não está se tratando realmente. Sim. Há uma foto que eu consegui há um tempo atrás, eu não sei onde ela está, mas eu a tenho no meu computador, que eu uso muito em palestra, para ver como que aquilo que a gente enxerga, a estrutura física dos locais onde nós frequentamos, nos passa uma mensagem, não é? Aí eu trabalho muito as farmácias da década de 60, 70, 80 e as farmácias do ano 2000. Então, quando você vê aquelas farmácias da década de 70, 80, até 90, todos os remédios fechados, tudo com vidro trancado, você chegava ao farmacêutico e com receita, alguma coisa mais simples, ele ia te passar aquilo. Aí foi se transformando o consumo de remédio como se fosse uma rota de fuga. Então você nota que as farmácias hoje se transformaram em supermercado. Você pega a cestinha, vai passando nos corredores, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para aquilo. Você se faz compra na farmácia como se faz compra no supermercado. Então qual que é a ideia que está se passando? Que a sua saúde mental, que a sua saúde emocional, que a sua saúde física, basta tomar o medicamento que o problema está resolvido. Exatamente, padre. É a medicalização da saúde, né? É tudo com um comprimidinho. Toma esse comprimidinho aqui, que passa. Toma esse... É gente trocando ansiolítico, antidepressivo, dando para o outro tomar, né? Como se aquilo fosse resolver a situação. E né, a gente, na verdade, nem pode, porque o tratamento é individualizado. A gente não pode sair tomando a mesma coisa que o vizinho, que a mãe, que a avó. Toma porque não funciona desse jeito. Então, o intestino, ele é aí uma chavezinha, gente, que se a gente cuidar dele, a nossa saúde integral, né? A gente está cuidando da nossa saúde integral. Então, eu espero que realmente, a partir de hoje, padre, essas informações se façam valer aí na vida das pessoas que estão nos acompanhando.
É verdade, mas enquanto você vai falando, eu vou lendo os comentários, o pessoal está realmente respondendo muito bem. As informações estão sendo passadas e muitas pessoas não sabiam essas coisas. Quer dizer, é momento de aprender. Eu também não sabia muita coisa. Eu fui aprendendo, conversando com a Andréia, ela foi tocando em outros assuntos aqui, a gente vai, né? Tanto é que na Bíblia, Andréia, para nós ocidentais, né? Ou a sede da emoção é o coração. Então, quando você ama alguém, você está no fundo do meu coração. Eu te amo dentro do meu coração. Para o israelita, né, para o povo de Israel, não é o coração, é as entranhas. As entranhas é a região do intestino. Então, na Bíblia, em momento nenhum diz que Deus nos ama do fundo do coração. Mas há textos que falam que Deus nos ama do fundo das entranhas. Que quando a gente sente medo ou alegria, a reação está no intestino, que é o segundo cérebro. Por isso, né, que a Bíblia trabalha muito essa questão abdominal, que é a sede das emoções para o judeu. Diferente nosso, que é o coração. Então tem muito a ver aí com essa questão racional, que é o cérebro, com essa questão emocional, que passa também pelo intestino. E outra coisa, padre, que alguém comentou também e perguntou sobre o uso de antibióticos. Tem pessoas que usam muito antibióticos, né? Então, o uso de antibióticos, ele está relacionado, assim, a uma destruição da nossa microbiota, né? A uma destruição tanto das bactérias ruins quanto das boas. Então, quem faz uso muito constante, muito crônico de antibióticos, precisa repor a flora. Precisa, né, fazer o uso de probióticos na alimentação e muitas vezes como suplemento por comprimido, né, via oral. O que realmente tem que restabelecer isso, porque o antibiótico, outro ponto também é o estresse. O estresse também interfere na microbiota. E aí a gente pode ver, tem pessoas mais estressadas, mais ansiosas, geralmente elas vão muito pro banheiro, elas têm diarreias, né? Tem crise de diarreia. Então a flora, a microbiota, ela está em desequilíbrio, ela está sofrendo. São pessoas que precisam ter esse cuidado e ter uma alimentação rica em probiótico, prebiótico, né? E às vezes suplementar também com o probiótico em comprimido. Sim. Eu gosto muito, André, de ler, que eu acho que em palestra fica muito interessante, as pessoas gostam e ajuda muita gente, as doenças psicossomáticas. Nem sempre toda doença é psicossomática, mas nem toda doença ela é física, não é? E as pessoas escreveram, aí várias escreveram, que sofrem de prisão de ventre. Depois você pode falar um pouquinho sobre isso, mas eu li algo que eu achei maravilhoso sobre de um médico, ele trabalha com neurociência, um italiano, eu acho que é Giuseppe Lombardo, é Giuseppe alguma coisa. E ele vai trabalhar que a vida toda ele sofreu com prisão de ventre. Então ele não conseguia evacuar como as pessoas normais, não é? Então a vida toda tomando azeite, e tomando óleo, e tomando comprimido, até que uma das professoras dele, no PhD que ele fez, que ele já era doutor, falou sobre as doenças psicossomáticas, que isso não tem tanto tempo que é tratado este assunto. E ele aprendeu, olha que interessante, que toda pessoa que tem prisão de ventre, aquele intestino que está segurando as fezes, simboliza a pessoa que está segurando alguma coisa que já deveria ter deixado ir embora. Pode ser uma pessoa, uma situação, um perdão, uma emoção tóxica, uma situação difícil. E que ele começou a prestar atenção na vida dele, ele começou a deixar as coisas fluírem. Aí ele diz que algumas pessoas saíram da vida dele, outros problemas ele que estava guardando, depois eu resolvo. Ele começou a resolver os problemas, ele começou a levar uma vida mais tranquila e suspendeu todos os remédios. Ele disse que em 4 dias o intestino dele funcionou como nunca funcionou durante a vida. Então é um conselho aí, talvez as pessoas que estão aí, a minha prisão de ventre, quer dizer, o que você está tentando segurar que já deveria ter ido embora? Talvez um relacionamento doente, um perdão que já poderia ter liberado, uma situação que já podia ter resolvido, uma pessoa que você já podia ter conectado. Então eu acredito muito que o nosso corpo, ele passa mensagens o tempo todo. E não só mensagens físicas,
sobretudo, mensagens emocionais. Com certeza. Olha, padre, esse é mais um exemplo aí de que o cérebro da pessoa, né, ela estava mandando realmente essas mensagens para o intestino que prendia. Exatamente. Prendia. Né? Mais um exemplo. Outro exemplo de pessoas que viajam ou ficam em hotéis ou na casa de outras pessoas que não conseguem, que o intestino não funciona, para tudo. Exatamente, né? sim. Então, tem pessoas, eu confesso que eu às vezes eu me encaixo nesse público, às vezes, dependendo do local também, para tudo. Por quê? Porque o meu cérebro está mandando essa mensagem para o meu intestino, né, de que eu não estou num ambiente que eu estou me sentindo confortável, tem algo que não está bem, o meu intestino, ele segura. Olha Então, só. assim, essa comunicação, gente, ela existe realmente. E é de um para o outro, é do cérebro para o intestino, do intestino para o cérebro. E é muito importante a gente começar a prestar mais atenção nesse órgão vital que é o intestino. Eu tinha duas dificuldades, André. O que você falou é de fora de casa, usar o banheiro em outro lugar, ou na casa de alguém, ou em hotel, etc. E a questão de dormir na cama e no travesseiro que não fosse o meu. Só que a minha vida é viajar, né? Então eu acostumei com facilidade. Onde eu deito, eu durmo. Onde eu entro, o intestino funciona, graças a Deus. Só teve uma casa que o intestino não funcionou. Era uma casa que tinha várias meninas, né? A família mais numerosa. Eu fui lá jantar, eu estava hospedado no hotel. Aí quando é um banheiro comprido, que é geralmente o banheiro, não sei o que você vai, mas a maioria dos banheiros que eu conheço, ele é retângulo para os lados, não é? Tá me entendendo? Ele é retângulo para os lados, né? O banheiro. Esse não, ele era retângulo na minha frente. É diferente, eu nunca vi banheiro assim. Ele era compridão. Aí eu sentei. Eu tô imaginando, por isso que eu tô... Então vai criando. Eu sentei para fazer o 1 e também o 2. Aí, na hora que eu tô lá me concentrando, eu olhei assim, aqueles cabides de colocar roupa, tinha uma boneca pendurada no cabide, uma boneca sem roupa, olhando para mim, sem olho, cheio de canetinha na cara, idêntica ao Chuck. E eu cismei, que na hora que eu tava tentando fazer o número 2, que eu olhei pra boneca, ela fez ainda assim, ó. Ah, meu filho, ali, mas não saiu nem ar. Nem ar. Se já é difícil, daí que parou tudo. Nossa, só papai, eu até fiquei com medo de baixar perto dessa boneca. E foi verdade, a família não sabe disso. Mas uma boneca horrorosa, eu não sei como que as meninas brincam com isso, parece um Chuck, um boneco assassino. Nossa Senhora. Você já viu a noiva de Chuck? Tem um esmalte preto. É aquela... A noiva de Chuck. Pelo amor de Deus. Ela acabou com a minha microbiota. Ela acabou com a minha microbiota. Acabou com a microbiota do padre. Misericórdia. Ai, mas é isso mesmo. Essa relação intestino-cérebro. De cérebro. Ô, André, outra coisa que as pessoas estão perguntando aí, quais os alimentos devem ser evitados? Você já disse, não é? O sal, sempre controlar o sal, e os industrializados, não é? Mas houve uma pergunta aí, como não comer sal? Existe as ervas, né? Sim. Antes disso, antes que eu esqueça, só uma coisa que eu não falei antes, e quando o senhor falou em sono, eu lembrei. Então, muita gente, às vezes, além de ter alteração de humor, por causa do intestino que não produz, né, as substâncias que deveria produzir quando há um desequilíbrio na microbiota, tem outra coisa além da serotonina, que também é produzida no intestino, que é a melatonina. Então, a melatonina, que é um hormônio que atua no sono. Então, se houver um desequilíbrio da microbiota intestinal, provavelmente a pessoa vai ter essa alteração no sono. Não vai ter essa produção de melatonina que deveria ter no seu corpo. Mas e os alimentos bons foi aquele que você já nos passou. Tanto os probióticos como os... Isso, os prebióticos.
Isso, e aí ela perguntou a questão do sal. Padre, realmente o sal a gente pode sim diminuir, gente. A gente pode diminuir o sal, a gente pode colocar ervinhas, pode usar limão para temperar também. A gente pode, o próprio açafrão, o açafrão é algo, né, que é extremamente importante, é uma substância anti-inflamatória que a gente usa na cozinha como tempero, açafrão, né? Aí você escolhe o tempero que você gosta, de acordo com o seu paladar, de acordo com o que a sua família também goste. Mas limão, diminui o sal, não precisa ficar colocando. Mas quando eu falo em sal, gente, eu não estou falando do alimento natural que a gente cozinha e faz em casa, que também tem que diminuir, restringir o sal. Mas eu estou falando também para você principalmente restringir aqueles industrializados, aquelas comidas prontas, congeladas, aqueles pacotes, tudo que vem empacotado. Como A gente não pode disse. falar, ô André, mas essas coisas, numa linguagem aberta, é uma porcaria, né? Se as pessoas lessem do que é feito, a gente não come, não. Gente, é tanto produto químico que está entrando no seu corpo, tudo isso tá sendo inflamatório no seu corpo, né? Ele está causando inflamação no seu intestino. Então, a longo prazo, gente, para a gente desenvolver aí doença, é muito fácil. Então, a alimentação, ela precisa ter esse cuidado. Eu não estou dizendo que você precisa cortar o sal completamente da sua vida, mas diminua o que você compra aí de industrializado, de pronto, pré-pronto. Agora, André, eu vou compartilhar com você uma coisa que eu estou falando porque eu faço isso e eu senti. Aqui em casa, por causa da minha mãe, a minha mãe tem pressão alta. E minha família tem tendência a ter pressão alta. Eu ainda não a tenho. Mas minha família, eles são, né, de pressão arterial mais elevada. Quando nós diminuímos bem o sal, mas diminuímos bem o sal, usamos mais ervas, limão, vinagre de maçã, o gosto dos alimentos é mais gostoso, porque você sente o gosto do alimento. O peixe tem um sabor, você põe ali só um pouquinho de para você realçar o sabor do peixe, um peixe grelhado, mas é uma delícia. Só que a gente acostumou com tempero forte, né? Minas, então, é tipo os baianos. Minas é um pessoal temperado. Então é comida muito gostosa, muito temperada. Eu gosto. Então, para você tirar esse tempero, a gente sente um pouco. Mas de vez em quando eu coloco uma pimentinha, porque a pimenta também ela ajuda até a acelerar o metabolismo. A pimenta. Não, de vez em quando pode. Uma feijoadinha. Mas o sal tem que cuidar mesmo, padre. Não dá, porque ainda mais quem tem pressão alta, gente. O sal é o maior inimigo de quem é hipertenso. Aí que tem que cortar mesmo. E como o padre falou, o sal, ele engana o paladar. Porque o alimento, sem o sal, ele tem um gosto. E com o sal, ele muda completamente. Verdade. A sua área também, o André perguntou aí, é porque vai subir no rápido, eu não vou conseguir localizar. Alguém diz que está grávida e que está com muita prisão de ventre. Se tem alguma coisa a ver por ela estar grávida? Tem, com certeza tem, padre. Na gestação, essa alteração, esse aumento de hormônios, de estrogênio, um dos sintomas da gestação é essa prisão de ventre. A mulher, a tendência é, por causa desse aumento de hormônios, que ela sinta realmente essa distensão abdominal, essa digestão que parece que não foi bem, né? Mas o que a gente orienta? Orienta que a mulher ela tem que redobrar ainda mais o cuidado com a alimentação, né? Então, com alimentos realmente naturais, corta, assim, tenta restringir essas gorduras, esses ultraprocessados, comida pré-pronta. Tem que fazer mais em casa, comer comidas naturais, né? Mastigue, coma devagar. Não ingira tanto líquido enquanto você come, porque a tendência do líquido é piorar ainda mais o seu processo digestório aí. Então, tem que ter um cuidado. Teve gente que perguntou, padre, aqui também, sobre que tem constipação. O que mais que pode ajudar na constipação, padre? Me deixando preso aqui. Eu vou orientar uma coisa que todo mundo já sabe. Beber água, gente. Não adianta você comer fibra, alimentos que contêm fibra. Se a fibra, só a fibra lá dentro, ela vai fazer o quê? Ela vai prender ainda mais. Então, ela precisa da água para esse trânsito intestinal funcionar e fluir tudo maravilhosamente bem.
É verdade, eu tenho que tomar água. Um dos desafios de uma das lives com o Thiago foi essa: tomar 3 litros de água. Muita gente fez o Então, desafio e tomou, né? isso mesmo, padre, tem que fazer. E continue nesse desafio aqui então, gente, essa semana. Bebam água. E mais uma coisa, Andréia, já afunilando, o pessoal está perguntando aí, tão mal quanto muito sal é muito açúcar. Muito. O açúcar também, ele é um inflamatório aí que a gente tem, que a gente deve cortar, ainda mais quem já tem depressão. Tanto quem não tem ou quem já tem, mas quem já tem, gente, deve cortar. Tá? Então esse negócio de você ficar tomando cafezinho, ou suquinho, ou chazinho, e colocando lá o açúcar. Quer dizer, quem toma café, tem gente que não toma um cafezinho por dia, que toma uma térmica durante o dia de café, né, padre? Eu gosto muito de café. Então, eu sou um exemplo vivo, que eu tive já dificuldade de cortar o açúcar da minha alimentação, mas consegui cortar. Hoje em dia eu bebo café sem açúcar, pode ser expresso, pode ser o que for. Porque, gente, a gente consegue adaptar o paladar. Nada é impossível, você adapta o seu paladar. Então, o açúcar, ele funciona como um inflamatório, né? A mesma coisa que o sal, ele vai causar a longo prazo, vai ajudar a causar doenças que vocês conhecem muito bem, que são crônicas, Alzheimer, né? Doenças autoimunes. Quanto ao açúcar no café, eu estou treinando ainda. Eu tomo, mas na minha boca não é bom ainda. O pessoal falou que ficará bom um dia. Vai ficar bom. Eu dizia que não ia ficar bom na minha boca também, mas até que eu adaptei e aí não troco mais, não quero mais saber do açúcar, padre. Porque além de fazer uma diferença muito grande na balança, o tal do cafezinho, do chazinho doce todo dia, do suquinho doce... Toda hora, é verdade. Faz muita diferença na balança e também a questão de inflamação. Então, seu humor melhora, as suas microinflamações intestinais não vão acontecer. Né? Então você vai melhorar a sua microbiota intestinal, seu humor e vai ter mais saúde com certeza. Falando em cafezinho, lembrei de um caso aqui. Que tinha 2 amigos bem ricos, né? Donos de fazenda. Um ficou rico depois que ele já era adulto, o outro nasceu na fazenda, então ele era mais simples, um dia. Então falou, olha, nós vamos visitar hoje à tarde um grande fazendeiro aqui, pelo amor de Deus. Ele é exigente na questão da etiqueta. Não, o outro, que etiqueta? Eu faço na casa dos outros o que eu faço na minha. Traz um café aí, mulher. Ela trouxe um café para o visitante, um café para ele. O visitante, né, com o dedinho, ó, tomou o café. Ele tomou o café, no final fez assim, ó. Você, pelo amor de Deus, o que você está fazendo rodando essa xícara? Não. Esse pozinho no final eu tenho que rodar porque é o mais gostoso. Falei, olha, na casa que nós vamos hoje à tarde, pelo amor de Deus, você não vai rodar essa xícara na frente de convidados, não, que ninguém faz isso. Não, então tá bom. Chegou na casa do fazendeiro lá, o mais rico de todos, né? E ele conversando e falando de gado, de Nelore e hectare. Aí falou, olha, para terminar, vamos pedir um café. Aí o amigo falou com ele, lembra que eu te falei? Nada de rodar a xícara. Aí deu o café, ele pegou a xícara, tomou, a hora que ele olha, tinha um pozinho. Aí ele falou assim, como que eu vou fazer ele? Olha que o cara despistando. Ô, meu amigo, então quer dizer que você é um fazendeiro bem-sucedido. Sou um fazendeiro bem-sucedido, herdei dos meus avós, os meus pais cuidaram, chegou até mim. E tudo que você está oferecendo para vender é seu mesmo. Tudo aqui é meu mesmo. Essa casa inteira também é sua. É sua. E esse gado aqui é todo seu. Esse tanto de gado aqui é seu. É tudo seu aqui, não é? Ele deu um jeitinho. É tudo seu. Ó, meu filho. Brasileiro dá jeitinho pra tudo. É tudo seu. Tudo seu. E tomou o café. Ele deu um jeitinho de dar a rodadinha dele. Ah, Deus. Andréia, finalizando a nossa live, você quer fazer alguma consideração final, alguma coisa que você queria ter compartilhado e eu não perguntei, ou as pessoas não perguntaram, ou o assunto era isso que nós falamos? Porque falou de muita coisa, né, Andréia?
Muita, né, O pessoal padre? gostou bastante, Muita fiquei muito feliz coisa. também. Muita coisa mesmo, né, gente? Então, assim, eu estou à disposição, padre, aí, né, no que eu puder colaborar. Eu já me sinto parte da família, né, Iluminar, muito feliz por isso. E eu tenho meu Instagram, né? Instagram é @NicoleteAndrea. Então, se quiser me mandar um direct, tiver alguma dúvida ou até uma sugestão de algum tema, porque eu tenho alguns conteúdos e posts lá, a gente pode estar trabalhando também isso. E, padre, eu fico à disposição aqui. Eu quero muito agradecer, tá? A sua atenção, o seu carinho, né? As suas considerações, o seu conhecimento compartilhado aqui com a gente, padre. Sabe, é muito importante, eu me sinto muito bem sempre que eu estou aqui conversando com o senhor. É a segunda vez, mas parece que eu já me conheço há muito tempo. É verdade, Andréia. Não parece que é a Muito segunda tempo. live, não. A sintonia é boa para que nós estamos fazendo live a ó. Há muito tempo. Mas eu, André, que te Apesar do- agradeço, viu? As minhas considerações são superficiais, é apenas daquilo que eu leio, que eu faço palestras, assim, que eu cito. Mas o seu conhecimento, né? Você é especialista nesta área, eu achei muito válido esta colaboração sua, porque muitas pessoas, com certeza, não sabiam a importância que tem o intestino, chamado do segundo cérebro. Outra coisa que eu não sabia, eu também não sabia, qual é o segundo coração? Eu não sabia que a panturrilha. Meu instrutor fala, olha, a pessoa pode até não fazer perna, mas tem que fazer a panturrilha, porque esse músculo da panturrilha é que vai pegar o sangue da perna e mandar ele subir. Isso, Porque que vai a panturrilha bombear. até lá em cima e eu não sabia disso. Né? Quer dizer, o nosso corpo realmente está todo interligado, né? Ah, isso mesmo, Mas padre. agradeço muito, Andréia. Foram considerações muito pertinentes, muito objetivas. Eu li as mensagens, as pessoas gostaram muito das informações. É claro, nós falamos daquilo que era próprio, segundo o cérebro, mas alargamos um pouco também pelas perguntas que as pessoas fizeram e todas as perguntas que eu li aqui, você respondeu. Então foi uma noite de muito ensinamento, muito aprendizado e que com certeza vai melhorar a vida de muita gente. Se você investir na sua alimentação, se você investir nos probióticos, nos prebióticos, você terá uma saúde como há muito tempo você sonha e está buscando no remédio. Só que a nossa saúde não está no remédio, a nossa saúde está na alimentação. Repito mais uma vez, você que gostou das considerações da Andréia, ela também escreve para o blog do Iluminar, www.iluminar7s.com.br. O 7 é número. Quem já entrou lá, escreva aí para as pessoas acessarem. iluminar7s.com.br. Depois, claro, você vai clicar no botão laranja, você será direcionado a colocar o seu nome, o seu e-mail. E você receberá e-mails, formações para despertar sua curiosidade e interesse para esta jornada das 7 saúdes. A nossa comunidade começa em março. Nós vamos lançá-la para o mundo em março. Então agora em fevereiro, você vai recebendo esses e-mails para você já começar a trabalhar as 7 saúdes. Andréia, repita aí o seu Instagram. O meu Instagram é @NicoleteAndrea. Nicolete Andréia, o meu sobrenome, né? Meu nome é Andréia Nicolete. O Instagram é Nicolete, com 2 T-I. Aí, ó, a Cláudia Andréia. colocou, iluminar7s.com.br. Perfeito. Ó, isso. Perfeito, padre. Muito bem, gente. As nossas lives continuam. Ainda tem amanhã e quinta. Amanhã, quarta-feira, é com a Eliana Ribeiro, missionária, cantora católica, bem conhecida nesse mundo da mídia católica. E nós vamos estar com ela às 21 horas, que ela tinha uns compromissos anteriores, mas para não perder a Eliana, que com certeza também é um marco nesta semana, nós estaremos com ela às 21 horas. Uma presença muito aguardada por todos que fizeram o Cerco de Jericó. A nossa região aqui está pavorosa com esta live. É na quinta-feira com a irmã Zélia.
ela tem um ministério de cura e libertação e será uma live, com certeza, para trabalhar o nosso espírito. Não é aquilo que é mal, aquilo que é contaminação e que vai também contaminando o nosso espírito. A Andréia falou hoje, com muita propriedade, sobre o equilíbrio do corpo, o primeiro e o segundo cérebro, a conexão deles. E Manzélia trabalhará ao espírito, a conexão com Deus. E amanhã, a Eliana irá trabalhar mulheres de fé, o testemunho da vida dela e também com canções e ministração de oração. Andréia, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Espero outras oportunidades falarmos de outros temas referentes também à saúde integral. Exato. Muito obrigada, Padre. Um abraço ao senhor, à sua mãe e a todos que estão aqui com a gente. Aí está dado. E dê um abração aí no Tiago e na mãe dele por mim também. Tá certo, pode deixar. Obrigada, Padre. E não vamos nos esquecer, meus caros, a nossa missão é iluminar. Então que você conheça essa comunidade e participe desta verdadeira jornada das 7 saúdes. E comecei hoje no Instagram, você já viu lá, Andréia? O desafio dos 21 dias. Desafio 21 dias. Eu farei todos os dias uma pergunta poderosa. É uma pergunta sobre a sua vida, mas que você terá dificuldade de responder. Por quê? Porque nós precisamos buscar o autoconhecimento. E o bonito desses 21 dias é você responder e você ler a resposta das outras pessoas. Nós vamos ver que a riqueza da vida está na simplicidade. Que nós trazemos dentro de nós verdadeiras fortunas. E nestes 21 dias você vai partilhar com milhares de pessoas aquilo que é importante na sua vida. Que quando eu vejo o que é importante na vida do outro, eu descubro o que eu tenho também de importante. E quero agradecer a todos, porque hoje nós batemos o martelo e chegamos aí a 1 milhão de inscritos. 1 milhão de vidas, não é? Então, vamos pegar este 1 milhão e levar esse povo todo para o iluminar, para que através de nós tantos outros milhares sejam também iluminados. Andréia, Deus abençoe. Gente, um abraço para todos e nos encontramos amanhã às 21 horas com Eliana Ribeiro. Momento de evangelização e também de oração. Vamos finalizar o nosso encontro com uma Ave Maria, pedindo a Deus a intercessão da Virgem Santíssima e uma bênção a todas as famílias que estão agora conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos. Que você, a partir de hoje, cuide melhor do seu segundo cérebro para que o primeiro também funcione bem. Agradeço mais uma vez a válida colaboração da Andréia e até uma próxima com a graça de Deus. Fiquem todos na paz. Com Deus.